ou não? Sim. Reuniões, top 10? Sim ou não? Sim. Gente, isso daqui é um marketing de entusiasmo, de motivação. É o tempo todo movimentando tudo aquilo que pode ser movimentado. E o que não pode ser movimentado, a gente empurra. Ok? Caso contrário, a gente entra na inércia. O produto inerte quer dizer, precisa de força para se locomover. Ok? Bom, meu nome é Edmilson. Como o Dr. Cavalcante já aqui fez a apresentação, eu tenho conhecimento de marketing multinível de outras redes, de outras empresas. Quem aqui já fez marketing multinível? Quem aqui não fez marketing multinível? Então nós temos aqui uma mescla muito boa, tá? Bom, muitas vezes quando nós falamos de marketing multinível, nós tendemos a misturar tudo e aí a gente não consegue sair da mesmice. Quem aqui já ouviu falar de pirâmide? Quem aqui? Levanta a mão, quem já ouviu falar de pirâmide? Então é o seguinte, eu trouxe aqui alguns slides, só que como eu falei para o doutor, como nós estamos falando para líderes, e então o intuito das palestras será o quê? Formação e agregar conhecimento à liderança, ok? Então esse é o intuito, nós não vamos aqui dar palestra, porque para falar do produto FX, nós temos os experts aqui, o doutor, nós temos o Chess. Quem mais aqui já está há mais tempo dentro da FX? O Pedro. Então nós temos algumas pessoas que teriam propriedades para falar da FX com mais propriedades, ok? Nós vamos falar aqui sistema para que nós possamos formar equipe. Porque eu costumo dizer o seguinte, o que seria de uma seleção brasileira se o uniforme fosse colorido? Cada um usasse uma cor. O que seria da seleção se todos fossem Ronaldo, fenômeno? Então, eu costumo dizer o seguinte, é preciso a formatação de uma equipe, é preciso reserva, é preciso formar realmente campeões. E isso, cada um. Não adianta o Ronaldo fazer 10 e a defesa tomar 11, perder o jogo do mesmo jeito. Então o intuito aqui é o quê? Nós formatarmos uma equipe homogênea que fale todo mundo a mesma linguagem. O intuito dessa reunião, que é uma reunião, não é uma palestra, eu aqui nessa noite não sou orador, preletor, não sou palestrante. Aqui eu sou abaixo de vocês, eu estou aqui para aprender com vocês. Então é assim, eu tenho dúvida, olha, eu estou encontrando dificuldade nesse ponto. Para vocês terem uma ideia, que se você tem uma dinâmica e tudo que você precisa está aqui, você não é fechado por qualquer contra-argumento à sua argumentação. Você tem que ter dinâmica, para quê? Para sair de toda e qualquer entrave que lá fora você vai encontrar. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quem aqui já começou a formar equipe? Levanta a mão, quem aqui já começou a formar equipe? Quem aqui não começou a formar equipe? Quais as dificuldades que vocês encontram na hora de formar equipe? Fala para mim uma dificuldade. Hoje é o primeiro dia, Não entendi. você hoje. Começou hoje? Legal, seja bem-vindo. Está começando um fogo danado, hein? Recente também. Recente? Você hoje também. Que bom, rapaz. Nós temos aqui 3 iniciantes aqui. Então, mas me diga uma coisa. Se vocês hoje fossem começar a montar uma equipe, qual seria o primeiro passo de vocês? Apresentar a proposta. Apresentar o plano de negócios. Mais alguma sugestão? Tá. Então vamos lá. Para nós replicarmos, porque quando se fala de marketing multinível, nós temos que entender o conceito do que é marketing, do que é multi e do que é nível. Nós não podemos começar a replicar, você quer ver só um detalhe? Isso aqui tem dono? Isso aqui tem dono? É o Chess? Bom, então é nosso. Sendo o Chess, é nosso. Então eu tenho aqui o quê? Um saquinho. Dentro dele tem um conteúdo. Se ele estiver fechado, como o Pedro acabou de dizer, é do Chess, é dele. A partir do momento em que ele pega, abre e começa a distribuir, todo mundo compartilha do que tem aqui dentro. Ou seja, isso é a composição de uma equipe. Eu não posso desfragmentar ou mutilar e querer resultado. Quer ver um detalhe? Quem aqui já encontrou no campo de trabalho uma pessoa que compõe a mesma equipe, mas que
Uma pessoa saiu para a rua e falou o seguinte: eu não consegui fechar com aquela entrevista porque o meu entrevistado falou para mim o seguinte: é uma pirâmide. Quem aqui já deixou de fechar uma proposta da FX porque o cliente ou o futuro cliente falou é uma pirâmide? Quantos aqui já perderam o negócio para pirâmide? Agora eu pergunto para vocês, vamos lá, se eu tenho certeza do meu negócio, eu tenho que ter certeza porque eu estou dentro dele, e eu vou partir pelo processo de multiplicação. Espera lá um pouquinho. Se eu paro no entrave de que me falaram que aquilo é uma pirâmide e eu saí dali com o conceito de que aquilo é uma pirâmide, eu encontrei dificuldade onde aquele futuro cliente disse que era uma pirâmide. Agora, por que eu não fui além da pirâmide? Qual é o primeiro passo para você desenvolver bem um trabalho? Conhecer bem o quê? O seu produto. Tá. Agora digamos o seguinte, que você conheça bem todos os elementos desse produto. Ok? Você recebe esse produto e você consegue multiplicar só tendo conhecimento técnico do produto? Eu vou usar aqui alguns sentidos figurados. Quem já anda comigo há algum tempo sabe que eu vou falar para ficar uma coisa um pouco mais fácil de entender. Eu não tenho aqui, mas eu vou aqui fazer um sentido figurado para vocês. Dá licença, um minutinho só. Dá licença, um minutinho só. São dois recipientes idênticos, não são? Sim ou não? Sim. Então tá. Aqui eu tenho um copo vazio, aqui eu tenho um copo vazio. Agora imagine o seguinte, digamos que em um copo fosse um embrulho idêntico e que você não sabe o que tem dentro. E no outro, embrulhado idêntico e você não sabe o que tem dentro. E como eu misturei muito, eu fiz uma mistura e eu já não sei mais qual é qual, eu sei que dentro de um tem estrume e no outro tem ouro. Aí eu falo para vocês o seguinte: feche o olho todos, espalmem as mãos para cima e eu vou escolher aleatoriamente dois de vocês e vou colocar em uma mão e vocês vão ter que abrir o recipiente e vão descobrir por vocês mesmos qual é o ouro e qual é o cocô. Vocês teriam segurança de abrir a mão e desatar sem saber o que tem dentro? Sim ou não? Não, né? Olha que interessante, eu já sei qual é a resposta de vocês, porque eu fiz isso para um auditório de 500 pessoas e pasmem vocês, 499,9 disseram que não iriam correr o risco. Agora vamos parar, vamos pensar. Digamos que em um tem estrume, cocô, no outro tem a ouro. Você perdeu a grande oportunidade de, em uma margem de 50%, acertar o ouro, que pode te deixar rico. Mas você também perdeu a grande chance de não descobrir cocô na mão. Agora vamos entender uma coisa. Qual é a diferença do ourives e do agricultor? Qual é a diferença do ourives e agricultor? Então vamos lá. O agricultor pega aquilo que a gente despreza, que é o estrume, e transforma em ouro. O ourives, ele pega o ouro, lapida e transforma em ouro, riqueza. Qual a diferença? Os dois têm o seu devido valor. O que impede eu de dar um passo em direção à oportunidade, encarando desafios, é a maneira como eu assimilo a informação. Não é a maneira como eu ajo, porque olha aqui, você não pensou na possibilidade de poder estar pegando ouro, mas você desprezou a oportunidade de estar transformando aquilo que é desprezível em algo de valor. Por que muitas pessoas vão para a rua e encaram um cliente dessa maneira? E é fácil você ver quando a pessoa sai para a rua determinada e pronto para enfrentar gigantes, e a pessoa, cansei de ver isso na minha vida, uma pessoa que sai com a pasta, a minha pasta não está aqui, mas vamos lá, a pessoa que sai com a pasta, ok? Ela sai de manhã sem programação, ela sai de manhã sem saber aonde vai, por que vai e o que vai fazer, ok? Mas ela já está certa de que ela está dentro de um negócio que é a galinha dos ovos de ouro. Espera lá um pouquinho. Aí ele pega a pasta e sai.
chapeuzinho vermelho, né? Pela estrada fora, eu vou bem sozinho, tá. Chega na metade do dia, tudo que ele tinha como objetividade começa a já não ser mais tão objetivo. Ele começa a encontrar as dificuldades, ele tomou 3, 4, 5 nãos, ele já vê que do meio-dia para tarde é melhor ele não ir mais para a rua, porque tá sol, porque tá calor, porque o governo começou a impedir investimentos, porque o ônibus atrasou, é tudo, ó dia, ó céus, ó ano, o teto vai cair na minha cabeça, e se o teto não cair, o sol para. Certo? Olha como que ele saiu de manhã, todo engomadinho, e no final da tarde ele volta todo doidinho para casa, arrastando a pasta como se ela pesasse 1 tonelada. Agora eu digo para vocês, o que muda? O que muda? Vocês já fizeram essa brincadeira numérica? Eu não vou perguntar aqui quanto, não vou nem perguntar para o Tias, porque o Tias é dízimas periódicas que não para de crescer. Mas vamos, uma pessoa média no mercado nacional que ganha uma média de 4, 5 mil reais por mês, essa pessoa é conceituada como um padrão médio alto no padrão nacional. 4, 5 mil, padrão alto para o mercado atual. Sabendo que o salário mínimo está menos de R$1.000, nós temos 4 vezes um salário mínimo, ok? Então vamos lá, ele consegue comprar um carro em torno de 1.000 e alguns quebrados, R$1.200 por mês, e assim ele começa a vida dele. Mas para e pensa, uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, ele trabalha o mês inteiro para ganhar 5 mil reais. Você pega 5 mil reais, você divide por 240 horas trabalhadas, você divide por dia, 8 horas, você divide por 60, você divide por 60 de novo e você vai descobrir que essa pessoa ganha nada mais, nada menos que em torno de 50 centos por minuto. Por minuto, ok? 50 centos por minuto. Agora vamos fazer o seguinte, esse cara que levanta de manhã, que ele sai com a pasta dele, ele sai determinado, focado, mas ele permite que no meio do dia as negativas tenham a arrefecer a fé, a coragem, a determinação dele, e do meio-dia para tarde, vamos parar e vamos pensar. Quanto tempo todo da sua vida você passa aprimorando o conhecimento para quando estiver no mercado você encontre o maior motivo para transformar o não em sim? Quantos aqui estão preparados para transformar o não em sim? Veja o que eu estou falando, transformar um não em sim. Mas como é que eu faço isso? O cara está me dizendo não, olha, ele precisa, ó, isso é praxe em qualquer coisa que vocês forem fazer. Praxe. Quem nunca ouviu, fala para mim, eu nunca ouvi. Agora não, porque eu estou com um problema financeiro, eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso consultar o meu sócio, eu preciso ver a minha conta. Eu preciso. Negativas em cima de negativas. Vocês já enfrentaram isso no mercado? Sim ou não? Sim. Agora vamos parar e vamos pensar. Nós estamos falando aqui para líderes. Se eu chegasse e dissesse para vocês o seguinte. Se você fizer, não é dessa maneira que eu faço, mas aqui eu estou falando para líderes. Se vocês fizerem comigo 3 contas de 1.000, num prazo de 10 meses por 400%, ou 200 dias, você finaliza comigo com 800% agregado ao seu investimento. Vocês fechariam comigo? Preste atenção, vocês vão investir $3.000, ok? $3.000 e vão finalizar com $27.000. 9 vezes os 3. Vocês fechariam comigo? Vocês teriam que estar comigo por 10 meses. Vocês fechariam comigo? Sim ou não? Sim. Vocês gostam de dinheiro ou não gostam? Sim. E eu estou falando isso somente para investimento, sem contar participação na equipe, sem contar as taxas de abertura de novas contas que vão acontecer. Eu estou falando nua e crua, somente o primeiro investimento no primeiro mês. Sim ou não? Quem aqui montou uma estratégia para fazer parte da FX? Uma estratégia de negócio. Você montou? Qual é a estratégia que você está utilizando? Para fazer parte, para negociar ou para investimento? Para investimento. Para investimento, calcular ao longo prazo com retornos em cima do próprio investimento e reaplicações. Para a longo prazo, ou 6 meses ou 1 ano, começar a ter o retorno em cima do investimento de hoje, mas a longo prazo. Você investe um capital seguro, que não vai te fazer falta. Isso.
ok? E você pega esse capital para reaplicar em cima dele. Você tem longevidade para o seu investimento. A curto, médio e longo prazo você tem longevidade. Ou seja, depois de, se você fizer 4 contas de 1.000, no primeiro mês você abriu 1.000. Fazendo uma conta boba de 1,5, que é o mínimo, estou fazendo uma conta sempre pelo mínimo. Certo? Sobra 1.200. Eu pego esse 1.000, reinvisto, eu tenho uma quinta conta, pego os 200 e aplico, ou abro duas de 100, aí depende de como que você vai montar a sua estratégia. Se eu fizer isso repetidamente no 10º mês, eu tenho 27.000. Eu fiz uma conta com apenas 3. Apenas 3. Ok? Cogitando aí de FX Trading, tenho 3 anos de vida útil com o marketing multinível. Eu sinceramente, eu tava, o doutor está aqui como testemunha, até mesmo o Chase, eu estava totalmente irredutível a voltar para o marketing multinível. E ele sabe disso. Eu estou falando para vocês aqui como testemunho de vida, tá? Eu tinha tomado uma decisão de não fazer mais marketing multinível, de não palestrar, de não formar, de não converter, eu tinha tomado essa decisão. Por que eu mudei de ideia? Eu fui procurado por algumas, que eu não cito o nome, já fiz com algumas que não estão mais presentes no mercado, e tenho algumas que tá, mas não tá. Então o que acontece? Eu tomei a decisão em primeiro lugar, porque a pessoa do doutor, a pessoa do Chase, o Chase inclusive já falou comigo ano passado, nós trocamos algumas ideias. Eu falei, bom, pera lá um pouquinho, não é o fato deles estarem, mas eu preciso conhecer o produto. E é assim, quando nós temos um produto e nós confiamos no produto, eu gostaria que vocês entendessem. Eu não estou na FX porque eu confio na FX. Eu acredito na FX e confio em mim. A diferença é muito grande. Se você depositar confiança no doutor e ele falhar contigo, você se frustra. Você vai deixar de confiar em si e duvidar de todos. Eu acredito, ok, na empresa e confio. A partir do momento em que eu adquiri essa confiança e eu peguei e fui fazer uma pesquisa da FX, eu fui estudar um pouco sobre a FX, sobre os concorrentes da FX, o que eles estão oferecendo, a credibilidade, quais são os índices de reclamações nos órgãos competentes, eu fui procurar isso tudo. Para chegar ao consenso de que eu vou para a FX. Falei com o doutor falou, beleza campeão, estamos juntos para o que der e vier. Isso me deu mais credibilidade. Mas aí a minha confiança ficou firmada num contrato. Ok? Partindo disso, Paulo, mais ou menos isso, de maneira... Eu não fiz as contas aqui, porque... Você sabe o pulo do gato, né? Então, isso é um processo. Mas vamos lá. Eu fiz com 3 contas. Por que eu fiz com 3 contas? Porque qualquer coisa que você divida por 4, um total de 100%, você tem 25%. Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Se eu hoje faço uma aplicação e eu tenho que pagar quanto para fazer a conversão? Quanto que eu pago para fazer a conversão? Quando eu vou fazer a conversão do capital, cash money, quando eu vou fazer a conversão para a minha moeda, qual é a taxa que eu pago para fazer essa transação? Sim. Qual que é a taxa que eu pago no câmbio para fazer a transação? Quando você paga, eu mando para a carteira. Paga 2% para converter em Bitcoin e vice-versa, que já vai dar 4,5, quase 5, e 5 da FX, 10%. Ok? Sim ou não? Sim. Então, pensando nisso, o que eu fiz? Eu fiz 3 contas que seu totalizador daria 33,33%, ok? Aí nós não vamos para a dízima periódica porque é muito 3. Então vamos lá. Eu tenho 3.000. Se eu fizesse 4 contas de 1.000, nesse primeiro mês eu teria 1.200. Então aqui em número de meses eu tenho aqui 13 e aqui 11. Por que 11? Porque não fecha no 10º. Só que olha que interessante, para vocês terem uma ideia, se eu conseguir montar esse organograma, o que vai acontecer quando eu estou com 3.900? Ou seja, eu estou batendo meus 400% e os meus 200 dias, ok? Agora, quando eu cheguei nesse paredão, eu não paro mais. Por quê? Vai finalizar essa primeira conta quando chegar aqui, ok?
O que eu tenho aqui? 3.900. Eu pego 1.000 daqui e passo um novo investimento. Ou seja, nesse paredão, ele se torna autossustentável. Ele não para mais. Isso eu estou falando de 1.000. Agora você imagina um Tias da vida que já chegou nos 50.000 de investimento. Desculpa, não era para falar. Rapaz. Eu te falei 50, mas eu fui conservador. Ah, desculpa aí. Nada como ter um amigo, né? Então, vocês estão entendendo qual que é? Isso daqui depois, vocês podem montar isso e vocês vão ver. Detalhe, eu não fiz. Ok? Eu não fiz aqui, porque quando você põe aqui as duas, aqui não deu 900, mas por você ter colocado as duas perninhas embaixo de você como sustentação, sobe quanto para tua conta? 60 dólares. Vezes 2, 120 dólares. Então eu já posso arremeter a minha outra conta para formar o meu quadrante de 4. As próximas juntando binário. Esse é o processo. Eu quero que vocês entendam, preste atenção numa coisa. Tem alguém aqui que só está aqui para ser investidor? Só investidor. Não tem ninguém. Vocês estão todos atrás de montar uma equipe, não é isso? Então vamos parar. Eu tenho aqui um Paulo. Como diz, né? Vamos caminhar junto. Eu tenho aqui um Paulo que pensou em montar uma estratégia de trabalho. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Eu vou falar disso muito mais profundamente no decorrer desses nossos encontros. Mas preste atenção, eu tenho comigo, e o doutor sabe disso, eu tenho comigo uma tese que eu defendo. Essa tese se chama DOP. D.O.P. O que seria DOP? Disciplina, organização e planejamento. Você não faz nada, literalmente nada, sem disciplina, organização e planejamento. Quem aqui é empresário, empreendedor e já quebrou? Que legal, eu não sou o único aqui. Sejam bem-vindos ao time. Ter quebrado te fez resiliente e mais insistente e persistente? Sim ou não? O doutor na segunda-feira ele contou uma história. Ele contou uma história sobre um sapo. Que você coloca o sapo dentro de um recipiente, leva o sapo na água fria para dentro de um recipiente, acende o fogo e o bichinho começa. Então a água ela vai passando por processo de mutação, de fria para morna, de morna para quente, de quente para fervendo. O sapo ele tem a forte probabilidade de morrer por adaptação e inércia e não pular. Adaptação. Olha que interessante. Eu tenho visto nesse último tempo, principalmente no ano passado, nós falarmos que o Brasil não tinha mais jeito, nós falarmos que o mundo estava em falência, nós falarmos que a Venezuela... Gente, posso falar uma coisa para vocês? Só tem um jeito do negócio não dar certo. Um só. Um só. Sabe qual que é? Sabe qual que é? Hã? Você desistir. Aí o negócio realmente não deu certo. Ok? Por quê? Porque a partir do momento em que eu decido ir até um determinado limite, aquele limite já está aqui na minha mente. Eu me limitei a chegar até ali. O sapo não toma a atitude de pular para fora simplesmente porque ele se adapta à temperatura ambiente. Aí eu pergunto para vocês, vamos parar para pensar? Eu tenho isso, aí eu tenho aqui os bônus, porque cada vez que eu colocar eu mesmo embaixo de mim, sobe 60. Só que daí tem uns malucos feito Chess, Dr. Cavalcante, Paulo, que começa a pôr gente em cima de mim e eu não aguento mais e começa a cair gente para baixo de mim, avalanche. E como eu estou qualificado nas duas perninhas, direita e esquerda, o que acontece comigo? Começa a vir dinheiro da China, começa a vir dinheiro dos Estados Unidos, da Itália, da França, da Espanha. E você fica perguntando assim, não foi isso que você viu lá? O doutor tá lá na Arábia, tá? Eu não sei o que ele anda fazendo pra lá. Tem um tal de Tufi lá que tá mandando dinheiro pra conta dele. Por que que isso acontece? Porque, veja bem,
num globo com 7 bilhões de pessoas pisando nesse globo terrestre, eu fiquei sabendo que nós temos aqui mais ou menos 6,5 bilhões de toneladas de peso da Terra. Não sei para que isso vai. Eu não sei para que, não estou pensando em cair, mas tudo bem. Vamos parar para pensar? A partir do momento em que eu entrei no negócio, eu não crio dependência de alguém ir lá e apagar o fogo para eu não morrer cozido. Certo? Quando eu faço isso, o que vem à mente de vocês? Sabe a história do macaquinho? Eu sou cego, surdo e mudo. Ok? Mas o que está acontecendo? Você é cego, surdo e mudo, mas voltado para quem? Voltado para quem que você é cego, surdo e mudo? Se alguém vem falar para mim alguma coisa contra, algo que eu estou fazendo para determinada pessoa e eu estou com a pessoa, meu querido, você vai ter que ter argumento. Você quer ver só um detalhe? Como é que você quebra o paradigma do contra-argumento de pirâmide? Como é que você quebra? Como é que eu chego para você, vem falar para mim, não, isso aí é uma pirâmide. O que você fala para mim? O que eu falaria? É. Mas o que é pirâmide? Eu inventaria o que é pirâmide. Olha que interessante. Isso é algo que eu venho usando há mais de, vou falar aqui, mas há alguns anos atrás. O camarada chega para mim e fala assim, ah, mas isso é uma pirâmide. Eu falo para ele, o que é uma pirâmide? Eu tenho que entender o que ele entende como pirâmide, para eu não... Presta atenção. Se o doutor ele tem alguma opinião que não é a minha opinião, eu respeito ele na posição dele, mas eu não aceito a posição dele. É diferente. Eu aceitar é diferente de eu concordar. Pera lá, você está aqui, quer continuar com a tua posição? Eu vou mudar a tua posição. A partir do momento em que eu perguntar para você, explica para mim um pouco sobre pirâmide, porque eu não conheço. Ah, mas como é que você não conhece se você está numa? Não, mas eu não entendi. Explica para mim. O que você... Não, veja bem. Aí entra aquela propaganda do mico, né? Veja bem. E aí começa. Eu não entro nessa. Muito pelo contrário. Quando você entra dentro de uma entrevista de negócios, você quer ver só um detalhe? Você vai procurar emprego em uma determinada empresa. Você chega na empresa, põe o teu currículo e diz assim, o entrevistador, o que você faz? Qualquer coisa. É isso que você faz? Aí o camarada fala assim pra você, ó, meu querido, tem uma latrina lá, um banheiro lá, mas para lavar banheiro, você falou que faz qualquer coisa, meu querido. Você tem que estar sujeito a isso. Mas quando você defende aquilo que você acredita, o que você faz? Olha, eu faço isso com essa propriedade, já fiz isso. Você começa a dar um relatório para a pessoa. Poxa, meu... Então, você tem o quê? Você tem o quê? Você tem um valor, uma referência para passar para a pessoa. Então, vamos lá. Quando isso daqui começar a ser entendido, vamos parar para pensar? Eu já vi isso acontecer. Ok? A pessoa tem apenas R$100. Ela tem apenas 100 dólares, desculpa, 100 dólares. E ela se convenceu de entrar. Mas eu sou o supra-sumo, top dos top, o number one. 100 para mim, eu viro de lado. E eu já vi essa pessoa de 100 dólares colocar uma pessoa de 15 mil dólares fazendo parte de uma outra rede. Porque ele não foi bem aceito com os míseros 100 dólares dele ali. Isso acontece? Sim ou não? Sim. Dentro do que nós aqui temos, vamos tentar entender? Eu tenho duas maneiras de agir. Primeira, aceitando, e a segunda, não aceitando. Nós temos sinônimo e antônimo na vida o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Quem foi o primeiro marketing multinível ou marketing rede? Depois nós vamos falar de marketing cognitivo.
Hoje não, porque é um desenvolvimento do marketing cognitivo. Quem foi o primeiro no mundo que fez o marketing? O multinível? Hã? Veja bem, eu estou falando primeiro no mundo. Vocês não têm noção? Jesus. Quase que ele acertou. Ele falou Jesus. Eu vou antes de Jesus. Olha só, hein? Puxa vida, fui buscar lá no fundo do... Então tá bom. O que é o marketing multinível? Vai falar da Daniela, vai. Eles são cabeça. Líderes. Na realidade eu vou antes ainda. Caramba, não conheço. Não conhece. Então olha que interessante, tá? Então eu vou contar uma historinha para você. Então vamos lá. Antes que o mundo fosse mundo, então veio um Deus e falou assim: haja luz, e houve luz. E haja separação entre as... E houve uma separação. E foi Deus fazendo todas as coisas até chegar no sexto dia e falar: vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Ele foi lá, pegou o homem do barro e falou assim, soprou na narina e houve o homem vivente. Dá nome para todas essa raça aí. Ele pôs cachorro, onça, leão e girafa e foi falando. E chegou um determinado momento e falou assim: o homem não está legal. Sozinho, eu estou vendo que a onça tem o onço. O leão tem a leoa. A girafa tem o seu girafo. E aí tem os casais ali, o homem está meio tranquilo demais. Vamos arrumar uma encrenca para ele, vamos pôr uma mulher. Vai dar um sono pro homem, tira a costela do homem, puf, fez o homem adjutora. E aí o homem vai coabitar com a mulher e começou o marketing multinível aí. Não, ele começou antes. Olha que interessante. Quando Deus, lá no céu, tinha 1/3 dos anjos e foi destituído, olha só, 1/3. 1/3. Houve uma rebelião lá. E vamos tomar o lugar de Deus, porque eu acho que ele está se sentindo abandonado demais. Vamos lá, vamos fazer uma rebelião, vamos tirar 1/3. E Deus pegou 1/3 dos anjos e vai para o lugar onde vocês não vão sair mais. Puf, mandou para lá. E aí começou o marketing multinível. Você sabe como que acontece isso hoje? Eu pego uns ouro, eu pego uns cocô, né? Eu tenho o sim e o não, eu tenho Deus e o diabo numa briga constante, eternamente. Eu tenho aqui a terra, eu tenho aqui uns seres viventes que fica numa luta diária entre o bem e o mal. Agora eu vou perguntar para vocês. Se eu faço parte do bem e aqui todos nós fazemos parte do bem, vamos replicar o bem? Isso é marketing multinível. Agora, se eu faço parte do mal e eu vou replicar o mal, eu também faço marketing multinível. O que determina, para mim, a concepção de marketing multinível? Sou eu. A maneira como eu absorvo a informação é a maneira como eu vou pôr o meu pé frente do outro para poder caminhar. Vocês querem ver só uma coisa? Por quê? Por quê? Que é importante que nós tenhamos muitas vezes a mentalidade de uma criança. Fala para mim. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Por que mentalidade de uma criança? Você quer ver só um detalhe? Quem aqui já saltou de paraquedas? Parabéns, Paulo. Se você falar para um... Vai lá como é que chama lá? Se você falar que você vai pular de paraquedas, eles fazem você pular igual sapo, sim ou não? Você não pula, você salta. Quem aqui já mergulhou? Parabéns! Quem aqui já andou a 300 por hora? Então, olha só que interessante. Preste atenção numa coisa. Isso é desafiador ou não é? É ou não é? Quando o camarada chega lá, que aquilo lá fica desse jeito assim, ele fala assim, ó, preste atenção, não olha para baixo, olha para cima. É ou não é? Você fica assim, aquela dinâmica. Aí ele fala assim, eu vou contar até 3. Mentiroso. Ele não conta até 3. Eu não sei se ele não sabe contar ou se... É ou não é assim? Ele não conta, ele mente pra gente. Mas quando você abre o olho, você tem a melhor e maior sensação que você poderia ter na vida. A dinâmica te faz parar, você nem viu que você saiu do avião e você está saltando de paraquedas. Certo? Agora, o que é o desafio dentro daquilo que você está fazendo aqui hoje? É montar uma equipe? Vou falar uma coisa para vocês, qual a dificuldade que você tem, presta sua mão, só um pouquinho, de fazer isso aqui, ó. Qual é a dificuldade que você tem de fazer isso aqui? Nenhuma. Tem que cruzar, assim. É pagamento?
O lema dos mosqueteiros é um por todos e todos por um. Sim ou não? Sim. Agora, por que são chamados 3 mosqueteiros e não 4? Athos, Aramis, Porthos e D'Artagnan. Por que são 4 e ele só fala de 3, de 3, de 3? Por quê? Eu já entendi de binário na época, mano. Oi? Já entendi de binário na época. Mas por quê? Um ajudando os 3. O outro ajudando os 3. E aí, gente? Ninguém arrisca? É engraçado, Na né? realidade, eles eram 3. O D'Artagnan entrou depois. Mas por que falam dos 3 mosqueteiros e não 4? Ele entrou, não podia Eles mudar. fizeram a fama primeiro. Olha que interessante. É mais ou menos como você assistir filme do Batman sem o Robin. É mais ou menos como aquela música, Claudinho sem bochecha. E aí nós vamos fazendo então um processo de marketing multinível. Ok? Veio Adão e Eva, procria e forma-se então uma família. Aí começou a confusão, né? Um gosta de laranja, outro de limão, outro de maçã, outro de pera, banana e abacaxi, e assim vai, o negócio começa a complicar. O marketing multinível não é diferente. O marketing é marketing de relacionamento, e se relacionar é como a ninhada de porco-espinho morrendo de frio no meio da neve, que quando um encosta no outro, eles se espinham. Mas ele não pode sair de perto, porque é o calor de um para o outro que faz com que essa ninhada resista ao frio intenso. Agora vamos parar e vamos perguntar, Paulo, faz quanto tempo que você está fazendo? Sistema da FX, 3 meses. 3 meses. Então você já está aqui. Agora pergunto para você, você está replicando isso? Sim. Olha que interessante. Só que eu vou te desafiar. Estou te desafiando, porque aqui nós estamos no meio da liderança e eu perguntei, só você faz isso. Preste atenção. Lembra da historinha do ouro e do cocô? O conhecimento, se você der ouro na mão do agricultor, sabe o que ele vai fazer? Ele vai enterrar e achar que está rico. Se você der o cocô na mão do ourives, ele vai jogar fora e morrer pobre. Então, cada macaco no seu galho, cada um tem o seu devido valor de acordo com a especialização de cada um. De repente você encontrou a galinha dos ovos. Esse daqui é a galinha dos ovos de ouro. Agora, sabe como que eu chamo isso daqui? Nós sabemos que é a galinha dos ovos de ouro, sim ou não? Mas eu costumo dizer que isso daqui é a venda do pessimista. Olha que interessante, como que a gente muda semblante. Quando eu falei da galinha dos ovos de ouro, todo mundo com um sorriso. Quando eu falei que é a venda do pessimista, para quê? Sempre, preste atenção, preste atenção. Todas as vezes em que você for oferecer alguma coisa para alguém, ponha isso na tua mente. Ninguém quer comprar nada. Ninguém. Você tem que se preparar para, no meio de uma entrevista, descobrir a necessidade ou despertar uma necessidade que até então o teu interlocutor não sabia que ele tinha. Eu vou te dar só um exemplo. Quantas pessoas odeiam o FX? Odeiam o FX. Concorrente. Você tá vendo como que a gente pensa rápido? Ninguém, eu não vejo, porque você está no meio de gente que faz FX. Mas se você encontrar um concorrente, não, aquilo lá é uma fria, aquilo lá é uma pirâmide, o meu é que é bom. Não é, é assim ou não é? Então eu respeito ele. Eu respeito, mas eu não aceito. Então existe uma diferença. E quanto mais preparado eu estiver, com todas as ferramentas na mão, se eu não usar, eu sou como o ourives que pega cocô e joga e morre o pobre. Mas se eu começar a usar e fizer dessas ferramentas de multiplicação, por quê? Você não replica produto. O maior erro de quem faz o marketing multinível é achar que multiplica produto. Preste atenção, o produto pode acabar, mas você, enquanto estiver respirando esse ar com o narigão, que é o meu aqui, o produto morreu, mas você continua replicando. O problema é que quando nós entranhamos em nós e colocamos o produto acima de nós, nós corremos um sério risco de nos frustrarmos quando nós vamos uma negativa e tomamos um não. Você quer ver só um detalhe? Que eu tenho aqui só 3 mulheres, né? Mas, sabe aquela história? Presta atenção, marketing multinível. Todo mundo, né?
Aí você chega lá. Sabe a fase do namoro? O timidozinho fica antes dele, sabe? Já o outro. E aí? Vamos aí? Vamos lá? Sim ou não? Qual a probabilidade do tímido tomar um não? Hã? Nenhuma. Ele não vai ter iniciativa. Qual é a probabilidade do espertinho tomar um não? Ah, meu querido. Mas no final de uma noite, qual dos dois sai com história para contar? Hã? Por que eu faço um marketing multinível diferente? Agora, o problema não é quantos nãos eu vou tomar. O problema é eu não estar preparado para esses nãos. Você quer ver só um detalhe? Nós estamos no mercado onde os juros de poupança está quanto? 0,37 ao mês. CDB, RDB, 0,7, 0,8, 0,6. fundo de investimento. Não passa de 1. Então vamos lá, vamos pôr que fosse 2%. Só que nós estamos falando de 2% ao mês. Quando você chega para alguém e fala que a nossa empresa está dando 30, qual é a reação? Hã? É o quê? Palavra que usam aí, gente. Vamos lá. Não existe isso. Olha, você tá doido? Você golpe. Você tá maluco. É golpe. Agora vamos parar e vamos pensar. Vamos. Agora vamos parar e vamos pensar. É uma pirâmide, é uma loucura. É golpe. Agora vamos parar. A quem isso interessa? A quem isso interessa? Ao mercado do sistema interno. Quanto mais gente estiver preparada para falar negativamente, significa que eu estou menos preparado para falar de maneira positiva. Então vamos voltar lá? Nós temos 1/3 de capetinha e nós temos 70% de neguinho. Só que aqui nós estamos invertendo os polos, não estamos? Nós estamos aqui com 30, mais ou menos 30 pessoas. Sistema. Quando você vai no banco para passar o teu cartão e o banco não quer te dar dinheiro, a culpa é de quem? Porque é minha. Do sistema. Não, é minha. O sistema caiu. Não tem dinheiro. O sistema caiu. Você entendeu? O sistema caiu. É ou não é? Sim ou não? O sistema caiu e você vai brigar com quem? Moço, eu não posso, porque é o sistema. Você entendeu? Eu falo às vezes para as pessoas que quando você vai fazer um marketing de replicação, você tem que tomar cuidado com aquele que implica com a tua réplica. O problema não é você sair para fazer de maneira correta. O problema não é esse. O problema é quando você não sai, e mesmo sabendo aquilo que é certo e correto. Então você está ali, naquele cantinho, batendo o pezinho, e nada vai acontecer. Agora, a partir do momento em que você se dispõe, preste atenção. Se você vai fazer, mas também não está preparado para fazer, aí eu entro numa outra figuração. Você vai para o exército, né, doutor? Conhece? Tem. Você vai para o exército, ele não te dá uma arma, uma metralhadora, com a automática destravado para você meter o dedo aqui no gatilho, e pela inércia, com medo, você e dá tiro no seu pelotão. Ele primeiro manda você, monta, desmonta, depois te dá um tempo para você montar e desmontar, depois te dá um tempo para você aprender a manusear, depois ele te dá um tempo para você municiar, depois ele dá um tempo para você aprender a mirar, colocar, postura, para depois você aprender a dar o primeiro tiro e não no automático. O primeiro é 1 a 1. Você tem 600 tiros por minuto, mas você só dá 1. Quantas pessoas hoje vocês poderiam estar falando de FX e ainda não sabem que você existe? Tá? Quantas pessoas? Tá? Quantas pessoas? Nós estudamos para termos diploma, para sermos doutores, né, doutor? Alguém paga isso tudo, não paga? Quem paga isso tudo? Nós. O tempo é igual para todos. A vida é igual para todos. Não adianta você reclamar porque aquele teve mais sorte e você menos sorte. O ar que você respira é dividido em partes iguais.
O tempo que você tem é tempo dividido igual, então a vida é igual para todos. O que acontece é que a decisão é sua, ela é pessoal e intransferível. Eu não posso chegar, por exemplo, para um doutor e culpar ele pelo meu negócio não ter dado certo. Sim ou não? Por quê? Porque a partir do momento em que eu entro num negócio consciente, eu tenho certeza dos riscos que eu corro. Assim como hoje eu estar aqui em pé respirando, para mim é um risco. Mas quem está disposto a correr risco ou não? Trabalho. Por que eu trabalho? Eu trabalho por um salário, por uma garantia, por um 13º, por uma estabilidade. Mas afinal, quais os reais benefícios dos meus esforços? Lá atrás eu falei do quê? Da pessoa estudar, de se formar doutor. Para quê? Porque nós fomos treinados para isso, sim ou não? Filho, você tem que estudar, você tem que tirar um diploma, porque você vai fazer um concurso e você vai ter estabilidade. Nós tivemos estabilidade no plano Collor? Nós tivemos estabilidade em 16 anos de governo? Nós estamos esperando alguma coisa para que esse atual governo faça alguma coisa? E nós vamos continuar culpando o governo pelo insucesso que nós temos? Não. Cada um assuma para si a carapuça que dói menos, aceita que dói menos e começa a sair do canto. Vem para o meio do campo disposto a tomar tiro. A história de que é melhor um covarde vivo do que um herói morto é mentira. Eu não conheço um covarde que tem o nome dele imortalizado na história, mas eu conheço alguns valentes que ousaram e tem o nome dele imortalizado na história. Então, o que muda? O tempo muda? Não muda. São 365 dias no ano, são 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, e o mesmo ar que você está respirando é o que eu tenho direito de respirar. Só que o que muda é a minha mente, é a maneira como eu vejo as coisas e vejo oportunidades, e mesmo sabendo que ela está longe de mim, eu estou criando argumentos e ferramentas para que ela se aproxime de mim. Não existe, se você porventura achar que o dinheiro pula de um bolso para o outro, se não houver uma pessoa que faça a moeda circular, é mentira. Você pode ir no banco para sacar dinheiro, alguém deu manutenção na máquina e pôs a cédula lá. Alguém no Banco Central estabeleceu que fosse gerados um limite de milhões de reais para que fosse no mercado, que saísse a antiga, e aí o mercado ele começa a circular. Agora, o que muda? A partir de hoje, eu gostaria de desafiar vocês a começar a mudar o que vocês têm de conceito. Porque o problema não é o conceito que você tem, o problema é o preconceito que você permite que trave o teu negócio. A pessoa tem preconceito. Ouça, primeira coisa, gente. Eu costumo dizer que você perde um bom negócio, perde. Por quê? Porque você quer fazer a pessoa engolir o teu negócio. E você, ao invés de aproximar, você distancia. Preste atenção, quando você vai falar com alguém que está do outro lado da mesa, não queira trazer a pessoa para o teu lado. Passe para o lado dela, acarinhe, massageia, descubra qual é a dor dela, aí você volta para o outro lado da mesa e você faz assim para ele: vem cá que eu tenho a solução, pesada. Se alguma coisa está desse jeito, eu convido você a fazer isso. Primeira coisa. Segunda, presta atenção. Eu já fiz isso dentro de uma sala, presta atenção aqui. Faça isso. Eu te desafio no próximo encontro, que eu espero que todos estejam, que tenha mais líderes aqui. Experimente. Não aqui. Não aqui. Não aqui. Não aqui e não aqui. São 5 sentidos naturais que te impedem de alcançar o objetivo. Mas aqui. Você quer ver só um detalhe? Um bom vendedor, um bom negociador, ele precisa ver o resultado para saber que o resultado vai acontecer. Por quê? A confiança dele não está no produto, a confiança está naquilo que ele tem como ferramenta para desenvolver bem o trabalho dele e chegar ao objetivo dele. Ele saiu planejado com metas, aquele quadrante que nós fizemos lá, sim ou não? Quando você estabelece uma meta para você dentro do mês, você já objetivou a meta. Aí compete a você não parar.
Eu vou fazer duas perguntas para vocês e gostaria de uma resposta, menos aquele que já sabe. Você vai fazer uma ponte. Preste atenção, você vai fazer uma ponte. O que você precisa para começar a fazer uma ponte? Um de cada vez. Responde para mim alto. O que você... Dão sugestões aí. Pode... Ó, eu vou dar só uma dica para vocês. Preste atenção. Aqui nós estamos falando entre líderes. É um outro nível de conversa. Então, eu vou pedir para vocês. Por mais que você ache que é besteira o que você vai falar, preste atenção. Você se omitir de expressar o que você pensa, você está impedindo que seja inserida argumentos, dinâmicas, estratégia de você sair de fechamento. Por quê? Você precisa entrar num cliente e sair, não muitas vezes com a venda. Você sabe qual que é o triste? É quando o cara chega e fala assim: ih, olha o cara da FX. A mulher da FX. Ih, é o doutor da FX. Se a FX acabar, como é que você vai ficar conhecido? Hã? Fala pra mim aí. Acabou a FX. Como é que você vai ficar conhecido? Mas o bom vendedor leva sua carteira para qualquer lugar que ele for. Ele não fica preso a uma empresa. Sim, ele mas traz os clientes para ele. É interessante Os que clientes você são falou. deles. Mas se acabar a FX, como é que você vai ficar conhecido? E aí? Deu uma trava na cabeça aí? Hã? Sai dessa! Pô, eu aqui contra 30 aqui, eu tenho argumento. E vocês? Dá um argumento pra mim aqui. A FX acabou. E aí? Mas o cliente não é seu. Ele não confia em você. Ele vai para onde você for. Presta atenção. Presta atenção. FX não existe sem antes existir você. Eu acabei de falar para vocês, põe isso na cabeça. A moeda só circula porque tem pessoas que fazem a moeda circular. O Satoshi inventou um treco. Sim ou não? Sim. O que ele inventou? O que o Satoshi inventou? Bitcoin. Rapaz, esse cara é louco. Mas quem é o Satoshi? Fala aí pra mim quem é o Satoshi. Pseudônimo. O que é esse negócio de comer pseudônimo? E aí? E aí, vocês estão fazendo a multiplicação de um negócio que foi um cara louco que inventou e ninguém conhece o cara. E aí? Agora eu tô pondo vocês em cash. E aí? Se é que é um cara só, né? É um grupo. Putz, aí confundiu mais ainda. Então quer dizer que Satoshi é um grupo? Piorou. E aí? Gente, para aí, meu. Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Fala aí pra mim, Silvio Santos ri porque tem dinheiro porque ri. E aí? Sim ou não? Hã? Vocês estão entendendo como que a nossa mente trabalha? Vocês estão entendendo como que a nossa mente trabalha? Nós estamos falando aqui de situação. Olha só. Primeiro, você tem que estudar, depois você tem que trabalhar, agora você tem que entender. Mas, olha só, estudar. Olha, eu não coloquei trabalhar primeiro, eu coloquei estudar. Depois você tem que trabalhar. E agora você tem que entender. Para depois aceitar. Você está passando por uma fase, você está aprendendo, estudando, você está trabalhando e agora você vai entender. Então vamos lá. O que é marketing? É a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro. Marketing identifica necessidades e desejos não realizados. Caraca! Ele define, mede, quantifica o tamanho do mercado identificado e o potencial de lucro. Então vamos parar e vamos pensar? Quando a gente fala assim, o que você faz? Marketing multinível. O que é marketing? Eu estou dentro de um negócio que eu não entendo nem a primeira letra do M. Conjunto de ferramenta que te prepara para propaganda. Agora, sabe a história daquele camarada? É comigo! Quer? Quer não? Não? Quer? Não? Quer, Pedro? Não? Quer? Quer? Caraca, esse negócio não é pra mim não. Se o conjunto de ferramentas que eu tenho é confiar em algo que não existe, eu não boto o pé no Satoshi, cara. Eu não sei quem é.
Como é que eu vou vender algo que eu não sei? Sim ou não? Sim. Então vamos mais longe ainda? Eu não quero entrar nessa briga, não. Como é que eu vou falar de um Deus que eu não conheço? O diabo eu nunca vi. Então, qual é a razão da minha existência? Quem prova que Deus existe, né? Não, mas aí que tá. Qual é a razão da minha existência, então? Gente, entender. É preciso que a gente ache uma lógica para que isso seja desenvolvido e multiplicado. Eu não posso multiplicar aquilo que eu não estudei, aquilo que eu não posso. Eu não posso explicar aquilo que eu não entendo. No primeiro não que eu tomar, eu não tenho argumento para destravar. Ou seja, preste atenção numa coisa. Fala bem do teu produto para 4. Um bem assistido fala bem do teu produto para 4. Um mal assistido, enquanto ele estiver vivo e boca, ele vai falar. Ou seja, olha só o tamanho da luta entre o bem e o mal. Você tem que estar preparado. Você tem que estar determinado, focado, motivado, com ferramentas. E detalhe, se você me fizer alguma pergunta que eu não tenha resposta, eu digo para você, um momentinho só que eu vou te responder. Eu tenho que ter a humildade de dizer para você, eu não sei. Doutor, eu tive uma pergunta em tal lugar, assim, assim, assim. Me dá uma dica. Gente, quantos aqui tem o WhatsApp de um grupo formado aqui? Quantos? Todos vocês receberam convite para estar aqui hoje através do WhatsApp? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta. Dentro do WhatsApp, quantos de vocês já tiveram algum problema com alguma situação e olha, eu tive um problema hoje assim, assim, assim. O que vocês fariam? Quantos aqui já fizeram isso? Levanta a mão. O que significa que está todo mundo bem sucedido, ninguém precisa de dica, nós vamos embora, não tem mais nada aqui, só o Tias. Vai ter porção hoje, Tias? Oh, então eu fico para porção, acabou. Chegaram uma porção de dica. Vocês estão entendendo? Agora, como que eu vou replicar algo que eu não estou entendendo? Entender. Significado de multi. Aí eu vou entrar na linguagem do doutor. Eu gosto quando ele fala vem do latim multis. Oh. E significa múltiplo, numeroso. Agora, qual é o seu nome? Décio. O Décio saiu pela estrada fora, eu vou bem sozinho. Tudo bem? Qual é o seu nome? Cavalcante. Ô, seu Cavalcante, é o seguinte, eu trabalho com criptomoeda. Interessa aí? O que é isso? Ah, um negócio de... uma moeda aí que inventaram aí, um tal de... acho que é Satoshi o nome do cara aí. Interessa pro senhor? Não tem interesse. Ah, tá bom então. Muito obrigado, viu? Nada. Interessa pra senhora aí? Qual é a probabilidade de eu parar? E detalhe, o pior não é a pessoa parar. Sabe o que é pior? É a pessoa que não entendeu o processo, que ela está multiplicando. Antes tem o marketing, ela tem que pegar todo o conjunto de ferramentas, estudar e trabalhar. Por quê? Cada não que ele toma, ele aprimora conhecimento, ele busca argumento para destravar no próximo. E detalhe, eu ainda volto no mesmo cara porque eu sou chato, cara. Eu trabalhando com venda, já fui atendido por um japonês lá no Peruíbe, um baixinho, o Dr. Maurício, com um APT 380 em cima da mesa. Da onde que você é? Eu sou de tal empresa. Espera um pouquinho. Pau! Eu olhei aqui. Bonita, hein? Eu tenho uma dentro da pasta, mas eu não mostro para qualquer um não, porque se eu mostrar, eu tenho que usar. Eu sou louco, o cara é mais que eu. Você não falou que é daquela empresa? Sou, sim, senhor. Ele falou assim, eu odeio a tua empresa. Eu falei, epa! O senhor me desculpa. Eu odeio veterinário. Epa, como assim? Sim, senhor, eu odeio veterinário. Mas como que você pode generalizar? Eu falei, olha, veja bem, eu tinha um cachorro de estimação, como se fosse um filho meu, eu levei no veterinário, o veterinário aplicou uma injeção no meu cachorro veio a óbito, ele praticou uma eutanásia no meu cachorro. Não, veja bem, aí tem uma série de situações, assim como o senhor está falando da minha empresa genericamente, eu quero saber qual o motivo. Aí ele contou a história para mim. A pessoa que foi assistir, ele tinha prometido algo que não cumpriu. Ele tinha posto 13 pessoas
E ele fez com que 13 desistisse. Veja bem, eu preciso do teu nome no meu hall de clientes. Eu vou fazer o que o outro não fez. Eu preciso do senhor, o senhor não precisa nem entrar no máximo, entra no mínimo comigo. Se eu não fizer o que eu estou falando para o senhor pode cancelar. Inclusive, o senhor pode me dar um cheque para quarta-feira. Mas na segunda eu estou aqui e vou trazer para o senhor o que eu prometi. Estou em reunião na empresa, quando dá 10 para 11 horas, o telefone toca, o senhor diz, meu, você tem uma pessoa lá do Peruíbe, que passa para mim, passou. Ô, que hora você vai estar aqui? Às 14 horas. Tá o quê? Qual hotel? Fico no hotel assim assado. Quando estava lá 13h30, o camarada, eu parei no hotel, estou descendo com a mala, pondo as coisas, daqui a pouco, eu falei, meu, tem uma pessoa aqui na recepção. Eu falei, caraca, vai ser pontual assim, lá na Inglaterra. Peguei e falei, ô doutor, tudo bem, tudo bem? Ele falou, e aí? Eu, e aí? Até que tu tá nessa? Peguei e falei, pera um pouquinho, palavra de um homem vale uma vez só. Doutor, tá aqui, ó. Eu trouxe os 13 que eu tinha prometido para o senhor e trouxe mais um para o senhor. Esse daqui fica por minha conta. Parabéns, você e você. Entra aqui. Você está no final? Entra aqui. Pegou o carro, fomos nos 13. E ativou os 13. Tô lá, o camarada pega o carro dele, que manguaçava um uísque. Ele dá a chave do carro importado. Fala, ó, vamos dar um rolê aí. Olha que interessante. Eu não só tinha tomado uma negativa, mas como eu tinha tomado era um quadro com uma PT 380 bonita, em cima da mesa. Agora, vamos parar e vamos pensar? Se eu conheço a história, eu não tomo iniciativa. Mas eu estou diante da circunstância, eu também não vou virar as costas. Por quê? Porque eu já tenho história para contar. Ele não usou a PT 380 e eu tenho um caso para contar. É uma anedota, é um caos. Para muitos é um case, para mim é um caso mesmo. Agora, quantas histórias nós temos de, ó, amanhã eu tenho uma entrevista às 9 horas da manhã, lá no Tabuão, e depois eu tenho umas 17 horas lá em Osasco. Certo? Então, tenho programada 2. Ok? Para 9 e para 17. Por que eu fiz uma para as 9 e uma para as 17? Porque isso demanda tempo. E eu me preparo para as 9 e eu tenho um tempo, porque eu posso falar à vontade, vocês percebem que eu quase não gosto de falar, e aí eu vou até umas 11 horas, meio-dia, se dependendo, eu vou filar o almoço do cliente, e eu fecho e estou preparado para outras 17 horas. Volto, tomo um banho e 17 horas estou lá. Daí, agora, olha só que interessante, essa pessoa que vai falar comigo às 9, ela faz parte de um processo que já é também existente. Essa pessoa que vai falar comigo às 17, ela teve convite, eu não vou falar o nome aqui, porque eu acho isso antiético, mas ela teve convite de top 6. Top 6. E ela não foi. Ela estava esperando eu? Hã? E aí, gente, ela estava esperando eu? Estava me esperando para eu, assim, chegar lá e convencer ele que ia fazer parte da FX? Sabe qual é o problema? Ela teve um convite, teve a aplicação do plano, mas não teve um fechamento. Ela não foi convencida e ele tem uma necessidade. Ele tem uma necessidade. Eu já sei qual é a necessidade, eu vou em cima da necessidade e vou dar solução para ele, porque eu não vendo produto. Produto qualquer um pode vender. Você quer ver um detalhe? Você vai no shopping para comprar um sapato e para de frente com a vitrine, aí chega um vendedor do teu lado, o que ele pergunta para você? O que ele pergunta? Você está lá assim, ó, do lado vendo a vitrine, assim, ó. Posso ajudar a ajudar? Hã? Quer ver um sapato? Não. Tá precisando de alguma coisa? Não, eu só estou vendo. Ó. Isso se chama falta de conhecimento, falta de entendimento. Falamos de marketing, falamos de multi, falamos de nível. O que é nível? É uma altura relativa de um ser numa escala hierárquica de valores. Olha só o que eu estou falando aqui. Nível. Altura relativa de um ser numa escala hierárquica de Valores.
Se alguém chegar para vocês e estabelecerem preço, é porque você está à venda. Mas se alguém descobrir em você um valor, descobre que você não tem preço. O maior problema é que quando nós vamos fazer marketing multinível, nós primeiro colocamos a empresa, nós colocamos o produto, tudo acima de tudo aquilo que eu tenho como valor. E quando o cliente que não te conhece, não sabe do teu valor, ele estabelece para você um preço, você está disposto a fazer qualquer coisa, desculpa, mas isso na minha miserável vida se chama prostituição profissional. Eu estabeleci um nível de valor, independentemente de eu ter ouro na mão, de eu ter cocô. Olha que interessante, quem estabelece o que eu vou transformar sou eu. E dentro daqueles 3 tópicos que eu falei para vocês, disciplina, organização e planejamento, uma hora eu vou trazer esse treinamento para vocês, sobre esses 3, porque é o seguinte, você pega disciplina, organização e planejamento, e se você acrescentar o E e o R, ele vira poder. Sabe aquela história que diz que o poder corrompe? Você já ouviu dizer? O poder corrompe? É mentira. O que corrompe são os maus costumes. Costume é a ação repetida negativa. É isso que corrompe, porque poder, se você tem poder aqui, se faltar, acabou. Mas se você tem poder aqui, sabe analisar, avaliar com disciplina, organização, planejamento, execução e resultado, você sabe que vai chegar. Você quer ver só um detalhe? Uma pessoa quer emagrecer 15 quilos no mês, é possível? Ela vai parar de comer e vai morrer, ela vai ficar magrinha, magrinha. Mas qual é o primeiro passo para uma pessoa que vai construir uma ponte? Vocês pensaram que eu esqueci da pergunta e vocês ficaram tudo calado, né? Projeto. Primeiro passo é conhecimento. Repete aí. Projeto. É preciso que você tenha projeto, e parabéns. Porque eu pergunto isso para 500 pessoas, no meio de 500 talvez tenha 10 pensando. Assim como quem já ouviu dentro de palestra, vocês já são calejados de palestra, o camarada que pergunta em auditório, eu tenho um limão na mão, o que você faz com limão? Mousse, caipirinha, tempero salada, faço sorvete, faço torta, faço bolo. O camarada arruma 1 milhão de finalidade com o limão, mas ele despreza o bem mais precioso do limão. Sabe qual é? Sabe qual é? A semente. Se não houver semente, não há limão. Não há pomar. Fruto não existe se não houver essência. Assim como o negócio, para você dar a replicação, eu estou falando o tempo todo, é bom que vocês guardem isso, eu estou falando o tempo todo de marketing de relacionamento, de marketing multinível, de replicar. Pensamento é replicável. Metodologia é replicável. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não estou ensaiando. E olha que eu estou enferrujado, hein, gente? Eu estou enferrujado. Então eu estou o tempo todo fazendo ou tentando fazer, me entender para que vocês entendam que quando vocês estiverem no mercado, se vocês não tiverem o conteúdo aqui, aqui não vai ter conteúdo. Porque se alguém colocar o conteúdo no teu bolso, você quer ver como que acontece, Paulo? Aquele processo que nós passamos aqui, como que faz para aquele processo ser falido? Primeiro, não colocar em prática. Segundo, você colocar os 3 mil e indisciplinadamente $1.000, 3,75, 3 pau 750, eu vou lá no Tiesco comer hambúrguer o mês inteiro. Qual é o processo da multiplicação da galinha dos ovos de ouro? Qual que é? Você tem uma ave rara que bota ovos de ouro. Ela bota um ovo por dia. No final de 30 dias, quantos ovos ela botou? Só que eu tô com vontade de comer uma canja, de comer um peito de galinha, uma galinhada, e eu vou e pego a galinha. E aí? Acabou. Sabe o que é isso? Ovos ficaram Ó, valorizou mais. disciplina. Disciplina. Vamos lá? Mas a galinha bota um ovo por dia. Desculpa aí, mas... A galinha bota um ovo por dia. Eu pego um ovinho que ela botou hoje e ponho aqui. Amanhã ela vai botar de novo e eu ponho aqui. Eu pego todos os ovos e ponho onde? Na cestinha dos ovos de ouro. Ei, para eu ter uma granja, põe debaixo da galinha e
faz a galinha botar, chocar. Quando ela chocou primeiro, quando chegar no último, a galinha, quando eu ainda continuo, olha só, eu sucumbi o meu desejo de comer a galinha. Mas eu estou de olho nela, uma hora eu vou te pegar. Quando ela começa a ficar inapta ela vai ficar durinha, vai ficar galinha, asinha meio manca, aí eu pego e falo, vou comer ela um pouquinho. Ela gerou pintinho, franguinho, aquele tá botando, aquele tá botando, aquele tá botando. Eu pego essa, antes que eu perca a galinha, eu mato a galinha. E aí então eu vou comer. O que eu tô falando pra vocês? Eu tenho um desejo hoje de comprar um carro que custa 170 mil reais. Daqui 6 meses eu vou comprar um carro de 170 mil reais. Certo? Errado. Errado, eu não vou comprar daqui 6 meses não, meu querido. Eu vou comprar, se tudo correr bem, com o lucro do lucro, aquilo que está ficando, eu vou colocando num acúmulo. Então o que acontece? Eu hoje me dou ao luxo e ao direito de protelar um pouquinho mais, para quando eu quiser, não acontece de todos os ovos numa cesta só, morreu todos os pintinhos. O que eu faço? Eu faço diversificação, eu diversifico o negócio. E aí então eu tenho o quê? A sabedoria. Vacas gordas e vacas magras. Olha como que eu guardo o que você fala, tá vendo só? Isso é um mal que eu tenho, viu? Por isso que é bom. Eu vou lembrar de coisas que você falou pra mim há muito tempo atrás. O que é ópio? Lembra que eu contei a história pra vocês? Deus, o diabo, o céu, o inferno, bem e o mal, alto e baixo, pobre, rico. Seriam esses alguns exemplos de marketing de relacionamento? Sim ou não? Isso são exemplos? Eu acabei de dar um exemplo para vocês. E começou lá, ó. Começou lá antes, o Gênesis. Sim ou não? Agora, isso é óbvio. Se eu sei que eu sou do bem, eu estou preparado para o mal, o bem vence o mal. Agora, se eu não estou preparado, aí vale a história, mas vale um covarde vivo do que um herói morto, tá bom? Sinto muito a ele. Agora pare e presta atenção. Você está no meio, você não está no topo. Você está no meio. No meio. Por que você está no meio? Porque você gera uma corrente. E se você for um cara chato, persistente, resiliente, insistente, motivado, você é chato, vai ter gente que te odeia. Mas que uma hora ela vai ter que falar, cara, tu é chato pra caramba. Mas sabe o que eu gosto de você? Sim ou não? Quantas vezes você já foi chamado de chato? Hã? Tô vendo que muita gente tem um sorriso aí meio... Mas... Você está no meio. Qual é a tua rede? Olha como que é interessante. Lembra que eu falei para vocês que se você fizer um bom trabalho para um, ele vai replicar para 4? E qual é o 4? Quais são os 4 níveis hierárquicos? Primeiro, ele vai falar alguma coisa dentro da casa dele. Se você é marido, fala para a esposa. Se tiver filho, fala para o filho. Se você é esposa, fala para o marido. E depois fala para o filho. Depois você vai falar para um irmão, para um pai, para uma mãe, para um primo, para um sobrinho. E aí nós vamos então ramificando. E vai ampliando a tua rede. O que é isso aqui? Você faz pirâmide? Né, tia? Segunda-feira? Eu faço pirâmide. Esse cara é louco. Paradigma. Se pensarmos em níveis hierárquicos e os organizamos, não estariam eles todos em forma de pirâmides? Fala pra mim. Você consegue organizar alguma coisa que no final não vai terminar em pirâmide? Eu volto lá no início. Deus e o diabo. E de lá pra cá, vamos multiplicar Adão e Eva, uma bagunça tremenda. O que muda? É a forma como retemos as informações. Erro. O sistema está errado? O sistema está errado hoje? O que nós vemos nesse mundo, o sistema está errado? Está errado? Não. O sistema não está errado. Ele está certo.
Agora, reclamamos, mas não fazemos nada para sair da zona de desconforto. Certo? Como topo e dominante. Quem que domina no sistema? Quem que domina no sistema? E quem está no topo hoje? Nós passamos 16 anos reclamando do topo. Hoje é o Bolsonaro. Sim ou não? Nós passamos a vida inteira reclamando de banco, de juros, de cartão, e nós estamos na mesma... Eu estava lendo hoje um rapaz que ele mandou para mim, e ele falou assim, no card que ele mandou para mim, ele falou assim, o nome sujo e negativado é a melhor coisa. Isso chama atenção, né? O nome sujo e negativado é a melhor coisa. Esse camarada é meio pancada na cabeça. Aí ele explicou por quê. Você procura alternativas que quando você tem crédito você não procura. Nós somos tendenciosos a procurar as facilidades. E quando a gente encontra um desafio, a gente bate de cabeça porque nós não estamos preparados para enfrentar desafios. Montar uma equipe hoje para você ter aquele quadrante, ter aquela estrutura, repassar informação, não é para qualquer um. Porque o Google hoje, ele criou um bando de zumbi, porque você se dá o luxo de acreditar em fakes. Você quer ver só um detalhe? Já mandaram para mim, você está na FX, você é louco. Certo? Você é louco. Eu vou acreditar que eu sou louco, cara. Eu sou louco de estar aqui agora, nós estamos aqui tudo perdendo tempo. O meu Parmeira está jogando, você entendeu? Eu preciso ver meu Parmeira campeão paulista, campeão do mundo. E nós temos mundial. Não fala nada contra, porque nós temos. 50 e lá vai gordoada. Agora, dúvida. Dúvida. A dúvida é pior do que o não. Hã? A dúvida é pior do que o não? É, a dúvida é pior do que o não. Sim. Ela define limites a todas as oportunidades de sair da média e ser acima da média. A dúvida, ela é pior do que o não. Você quer ver só um detalhe? Se você vai preparado para tomar um não, se ele acontece, você sai de lá com o seu trabalho feito. Eu não vendi, mas você está convencido que o meu negócio é bom. Então eu saio de lá com o meu trabalho feito. O duro é quando você bota a abençoada da sua pastinha dentro do teu carro e você fala assim, caraca, eu podia ter falado aquilo, cara, esse cara falou isso pra mim, eu não tive argumento, caraca, eu poderia ter fechado esse negócio. Meu, eu vou voltar lá, eu não vou, porque meu cara foi... Você tá rindo, né? Já aconteceu. É isso mesmo, já. Eu não estou falando novidade para vocês, só que nós estamos falando de algumas coisas que causam ferida, mas depois nós vamos dar o que? Remédio. Cognitivo. Nós temos aqui duas formas de encarar uma situação. Duas formas. Lembra do copinho? Nós temos duas formas de ver. Ou você é agricultor, ou você é o ourives. Você define. Só que uma coisa eu vou dizer, quando chegar cocô na tua mão, não joga fora. E quando chegar o ouro na tua mão, não enterra. Eu só não entendi até hoje, só para... O pirata, ele passa a vida inteira em alto mar, saqueando, destruindo e afundando o navio, né? Essa é a história do pirata. Saqueiam e tal. Aí eles pegam todo o tesouro que eles roubam, ele vai dentro de uma caverna e põe dentro da caverna e uma garrafa de rum, tá rico. Morreu pobre. Passa a vida inteira. A vida inteira bebendo. A vida inteira com uma perna de pau e um olho de vidro e um gancho na mão. Ele não pode pegar dinheiro, porque gancho não pega dinheiro. Certo? Perde a visão. E também não tem como correr atrás do resultado. Certo? Tem um papagaio que fala pra caramba no ouvido, corra o Paco, você não vai dar certo, que segura que lá vem o jacaré, olha o jacaré. Você entendeu? Então quer dizer, viu? Agora vamos lá. Cognitivo. Nós temos aqui uma situação funil. Se eu pegar aqui um funil, eu tenho um balde de água e colocar um balde aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu tenho uma saída só e eu tenho uma boca larga. Eu coloco o balde aqui, o que vai acontecer? Ele vai transbordar e vai cair. Certo? O que é isso? Dentro da nossa linguagem, desperdício de tempo e energia. Desperdício de tempo e energia. Preste atenção.
Tem duas maneiras de você morrer no meio do mercado. Primeiro, não ter conhecimento das suas ferramentas e de você mesmo. Segundo, é fazer um trabalho enfadonho de buscar resultado e não encontrar. Você sair todo dia e voltar, não sem resultado, todo dia. Eu tive um vendedor que eu estava montando uma equipe, ele ficou 6 meses sem vender. E ele chegou e falou para mim: Senhor Edmilson, eu só vou embora se você me chutar. Muitos no funil querem, mas como o gargalo, alguns sobressaem com conhecimento, com resiliência, com motivação, ele vai se destacar. Agora, olha que interessante, depois que você se destaca, o que você faz? Aqui, é preciso, para a pirâmide crescer, que você tenha o quê? Base. Sim ou não? Você só sobe se a sua base for grande. Sim ou não? É preciso que a tua base cresça para você subir, senão você não sobe. E aqui? Quanto mais rápido eles trabalharem, mais responsabilidade você tem. Porque você... Eu não sei mais para ser superior aos demais. Eu sei mais para dividir e fazer o meu mundo melhor, com pessoas melhores e bem-sucedidas. Olha que interessante. O que acontece para um... Eu sempre falei isso para o doutor. Doutor, o marketing multinível ele tem um tempo de vida útil. Veja bem, tem muita gente que entra e antes dos 6 meses desistem do negócio. Por quê? Depois eu vou falar. Muita gente entra e desiste do negócio, está dentro daquele funil. 6 meses. Rompeu a primeira etapa dos 6 meses. A segunda etapa, 2 anos. A terceira etapa, 5 anos. Se você conseguir chegar no marketing multinível em 5 anos, você está aposentado. E detalhe, eu não estou falando de aposentadoria, de você ter direito a 5 salário mínimo, não. Eu nunca vi um comerciante que não precisasse de uma carteira de cliente, porque uma coisa eu falo para você, Tiesa, se você fosse vender essa hamburgueria hoje, você não venderia o teu mobilizado. Você precisaria apresentar números dos últimos 12 meses para fazer uma média para provar que você tem cliente fidedigno aqui. Caso contrário, você tem um negócio falido. A empresa não muda. Para você vender alguma coisa, é preciso que você prove que você tem aquilo para dar suporte à pessoa que está adquirindo. Agora, eu vendo o FX, como é que eu faço para que o meu negócio convença? Porque eu não tenho poder de convencimento para mim mesmo. Eu não me preparei para ir para o campo, então eu estou tomando tiro e eu não tenho escudo do Capitão América, e eu não lanço teia de aranha, e eu não tenho superpoderes. Eu tenho algo. Eu tenho algo. Tem que ser o meu mundo melhor. E se eu fizer o meu mundo melhor, tem uma frase em um dos livros que o doutor apontou para vocês, que tem algo que não sai da minha mente. Trump, certo dia andando na rua, ele viu um mendigo. Sim ou não? Trump, imagina Trump andando na rua, ele viu um mendigo. Ele parou, olhou o mendigo e falou pro mendigo assim, falou, ó, eu tô vendo o mendigo ali, esse mendigo tá 10 milhões de dólares mais rico que eu. É isso ou não é? Estou contando um pedaço do livro para vocês. Foi isso que o Trump falou. Quem já leu o livro? Foi isso que ele falou. Agora eu pergunto para vocês, como que um homem como o Trump, ele olha para um mendigo e fala que o mendigo tá 10 milhões de dólares mais rico que ele, cara? Vocês sabem me dizer por quê? Você leu o livro, né? Não, você porque o Trump estava quebrado devendo 10 milhões de dólares. Então significa que o mendigo estava 10 milhões de dólares mais rico que ele. Sabe qual é o maior problema para quem vai para o campo de batalha? É que ele quer provar que ele é aqui bom. Até que ele encontre outro melhor que ele. Mas se o seu poder está aqui, significa que aqui está vazio. Enche aqui, e quando vier para cá, isso daqui não vai dominar aqui nunca. Porque entre aqui e aqui, existe algo que bate. E não adianta você estar com isso aqui cheio, com a sua
conta desse jeito, se ele estiver aqui, eu conheço rico, pobre, conheço pobre e rico, rico, rico e pobre, pobre. Tony Robbins, uma das palestras dele, perguntou para a pessoa: o que você quer aqui? Eu quero dinheiro. Pegou, deu $50, ele pode ir embora então. Então, usando essa metáfora que você acabou de falar, eu pego, faço um desafio para qualquer um. Salário de R$5.000. Eu faço a conta que eu falei para vocês no início. Eu pego o valor que ele ganha no mês, divido por 30, divido por dia, divido por hora, divido por minuto e pago para ele. Falo, ó, fica 1 minuto sem respirar, eu estou pagando o teu tempo de vida. Não consegue. Uma pessoa para ficar mais que 40 segundos sem respirar, ela tem que fazer um treinamento que se chama apneia. Ele tem que aprender, porque quando ele vai mergulhar, ele tem que ter um refluxo de reserva de ar no pulmão quando ele estiver em perigo para ele poder subir. Então é uma técnica que as pessoas mergulhadoras usam. Então o que significa? Significa que para você, quando está de frente com um cliente, você sente que você não está preparado para encarar esse cliente, pare. Tenha humildade de dizer para o cliente que você vai buscar informação e deixe um horário pré-agendado para voltar. É melhor do que você fazer a caca e depois pegar todo o ouro que aquele cliente tem, enterrar e achar, cliente não tem esse, cai outro. Até que esse fale, lá vai ele da FX. E dependendo de como for, estou falando por conhecimento de causa, tem gente que não gosta de... Tem advogado aqui? Parabéns. Vou falar da tua profissão. Pode falar. Tem gente que não gosta de trabalhar com advogado. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha como que é incutido na nossa mente. São metódicos. Mas tem que ser, senão não dá certo. Mas trabalham com a lógica. Qual é a lógica? Assim como eu falar com um economista de matemática, pô, trabalha com a lógica. Assim como eu falar com um cientista sobre ciência, trabalha com lógica. Então qualquer coisa que eu disser para ela vai ser contra mim no tribunal. Então eu tenho o direito de permanecer calado. E olha que interessante, eu não sabia que ela era advogada. Ninguém Certo? sabe. Agora vamos parar e vamos prestar atenção. Se você tiver um desafio de falar dentro da ordem dos advogados sobre o teu produto, eu vou fazer uma pergunta aqui, nós estamos em líderes, eu gostaria que isso ficasse sempre enfatizado. Quantos aqui sentariam hoje diante de um advogado e falariam com propriedade da FX? Levanta a mão e permaneça levantada, por favor. Olha só, nós estamos aqui em 20 e poucas pessoas, nós temos 3 que falariam. Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo, gente? Sim ou não? Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? Vamos, sim ou não? Sim. Gente, líderes, ou vocês abrem a boca ou alguém vai entupir a boca de vocês. Vamos fazer um acordo? Sim. O seguinte, nós não vamos aceitar passivamente as objeções e negativas que eu estou vendo no mercado. Primeiro ponto. Segundo, eu não tenho que ter medo de nada e de ninguém se eu tenho certeza daquilo que eu estou fazendo. Caso contrário, não há motivo para estar fazendo aquilo que eu não acredito. Isso aqui se trata de multiplicação. Olha aqui o sentido aqui, ó. 2 mentes circulando a informação. Antes que o dinheiro venha para o meu bolso, eu preciso vender para você informação. Ela é advogada, perita em uma área profissional, eu não vou discutir com ela leis, legislação. Tem coisas que eu entendo, porque eu sou curioso. Mas propriedade para chegar diante de um juiz e bater continência eu não tenho, ela tem. Ela é minha porta-voz quando eu precisar falar da FX para ela. Já sei aonde recorrer. Certo? Então, temos 10 minutinhos. Mudou alguma coisa? Hã? Mudou alguma coisa? Se eu pensar nesse sistema, mudou alguma coisa?
Eu tenho uma empresa que tem um presidente, depois vem diretoria, gerência, supervisores, os operários, aí tem diversa escala, e aí tem um sistema que sustenta isso tudo. Funciona assim, não funciona? Sim. A oportunidade ela é igual para todos. Nós temos questões e nós temos soluções. Olha como funciona a mente. Eu não posso fazer isso para todos. Isso é um trabalho que eu faço como no team building, tá? Trabalho para a gente brincar, para a gente pegar na mão do outro e tal, para fazer um outro tipo de trabalho. Aí precisaria, aqui seria um lugar até que daria para fazer. Pensa, eu sei a resposta. É incrível que pareça, mas eu faço a pergunta sabendo qual a resposta. Você quer ver só um detalhe como funciona a nossa mente? Fala de uma coisa boa que aconteceu para você. Estava viajando. Para onde? Guarujá. Quando? Final de semana. Fala para mim uma coisa ruim que aconteceu com você. Saí nadando na água. Saí nadando na água. Ele tem duas situações. É um caso aqui atípico. Mas presta atenção, nós como seres humanos, nós temos um poder e capacidade de armazenar coisas ruins lá do útero materno. E todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa, ter alguma atitude, nós voltamos no útero. Nós não temos o nosso cordão umbilical, nós não somos preparados para viver solitariamente. Nós somos preparados para formar comunidade. Nós somos preparados para viver como porco-espinho. É por isso que nós temos constituição de família. É por isso que nós temos a necessidade de casar, de gerar filhos, de ter irmão, amigos, colegas. Termos as adversidades, porque é isso que faz da gente pessoas melhores todos os dias. Nós temos 24 horas por dia, 7 dias na semana, 12 meses no ano, 365 dias para fazer com que a nossa vida seja melhor todos os dias. Porém, nós temos uma coisa que se chama obstáculo. E o obstáculo não é imposto pela situação. O obstáculo é imposto pela maneira como você assimila a informação. Você quer ver só um detalhe? Não põe a mão aí. Você vai tomar um tapa na mão. Olha, isso daí é uma tomada. Não sobe aí que você vai cair. Não faça isso, menino. Só para dar o fechamento. Lembra quando eu falei para vocês que era preciso que nós nos tornássemos como uma criança? Fala para mim, por favor. A sociedade dos pais. Mas a criança mesmo, ela não tem conhecimento do medo. Ela não sabe o que é. Ela não tem conhecimento do medo. Ela não passou por essa fase de estudar, de trabalhar, de conhecer, de entender. Ela não passou por isso. Ela não sabe o que é marketing. Ela vai e faz. E existe um ditado num livro que diz: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Sabe por que o homem pisou na lua? Porque ele é louco. Mas o impossível não existe. Mas ele é louco. Agora o homem está querendo ir para Marte. É louco. Enquanto nós temos 7 bilhões, 999 milhões, 999 mil e 99 pessoas dizendo que eles são loucos, eles continuam. Quantas vezes Thomas Alva Edison errou? Para descobrir uma vez que dava certo. Quantas? O dono do projeto criou o multinível na FX. Philip Ram. Que era da? Número 1. Ele era da Jones. Ele falou na primeira palestra que eu fui. Eu conheço. Menos negócio. Lá em Guarulhos. Me chame de louco rico do que louco pobre. Hoje ele está multimilionário em 5 meses. Só para nós encerrarmos esse nosso primeiro encontro, prestem atenção. Prestem atenção nisso. Vocês vão sair daqui. E tudo que nós falamos aqui, tudo que nós falamos vai acontecer. Olha que absurdo. Tudo que nós falamos aqui vai acontecer. Sabe aquele cara que vai desafiar você falando que é piranha? Ele está lá fora. Tomara que ele esteja aqui dentro. Sabe aquele cara que diz que vai ter que falar com a esposa antes de fechar qualquer coisa contigo? Ele está lá fora. Certo? Agora, o importante é como vocês vão sair daqui entendendo. E preste atenção.
Não tenho tempo, não posso, tenho As compromisso. negativas são N. Estou Presta cansado. atenção. Eu vou fazer uma colocação. Nós temos um grupo fechado no Facebook para colocar todo mundo e para começarmos a trocar informações via Facebook? Sim ou não? Não, nós estamos só no WhatsApp. Quantos aqui têm dúvidas referente a marketing multinível? Levanta a mão. Sejam sinceros com vocês, porque nós vamos poder ajudar vocês. Quantos aqui têm dúvidas referente a FX Trading? Certo? Quantos aqui têm dúvidas referente ao teu potencial dentro do negócio? Levanta a mão. Então, eu vou fazer um pedido para vocês. Comecem a fazer como clara de ovo. Clara de ovo. Clara de ovo. Clara de ovo. Repete comigo. Clara de ovo. Clara de ovo. Pergunta pra mim, por quê? Por quê? Eu sou metido a cozinheiro, masterchef. Se você pegar a clara de ovo e começar a bater, ela vai crescer, ela vai ficar homogênea e ela vai pegar sustentabilidade. Você pode pegar o garfo, a colher e levantar, ele não vai cair, vai ficar grudado ali, certo? Mas se você, porventura, estiver quebrando o ovo e deixar cair uma gota de gema, a clara não cresce. Sim ou não? Sim. Vocês são cozinheiros, hein? Então, presta atenção. Nós vamos fazer da mídia social o nosso recipiente para bater as informações. E quando nós tivermos os encontros, nós vamos saber sobre temas e necessidade de vocês para saber e trazer. Porque eu tenho muito conteúdo em PowerPoint, de treinamento de marketing multinível, de muita coisa. Só que se nós ficarmos passando aleatoriamente, nós não vamos direto ao ponto. Porque eu estou falando de líderes. Porque amanhã depois, preste atenção, se você tiver 10 na sua rede, o interessante é que esses 10 venham fazer parte porque eles vão ser líder. E esses 10 vão replicar para mais 10 e você vai ter 100 pessoas abaixo de você. E essas 100 vão replicar para 10 e você vai ter 1000 pessoas abaixo de você. E quando você tiver com 1000 pessoas, você vai estar tão alto que o céu é o limite. Agora, se você não fizer isso, você vai sair daqui com dúvida, com achismo, com percepção, com intuição. E preste atenção numa coisa. Se tem algo que faz com que vocês morram no meio do caminho, é a dúvida. É a incerteza. Ok? Eu encerro aqui a minha participação. Ok? E eu deixo aqui para vocês, porque aqui tem um macetezinho, certo, Paulo? Então eu vou fazer esse aqui mostrar qual é. Demorou exatamente. Olha lá. Olha que interessante. Eu gosto disso. Escuta, quantas pessoas que falariam para o AB? Eu falaria. Escuta, não, eu vou, eu faço, eu mostro. Significa que eu não preciso estar aqui. Amanhã pode vir ele aqui. Não preciso o doutor estar aqui. Eu não posso. Doutora, faz a apresentação para a gente lá. Você entendeu? Desce, ó, vai lá e faz a apresentação. Paulo, faz lá a apresentação. Pedro, vai lá. Segurança. Eu vou falar para pessoas daquilo que eu sei. Quando eu falo daquilo que eu sei, eu falo com propriedade. Certo? Beleza? Gente, a minha participação aqui acabou. Eu agradeço vocês pelo tempo. E olha, vocês vão receber convite para participar de um grupo fechado, porque eu estou falando para líderes. Vocês vão pegar as dificuldades, enfim, pode, ó, se você disser para mim que você está precisando de dinheiro, pode falar. Eu não vou dar dinheiro, mas eu vou te dar uma ferramenta poderosíssima para você ganhar dinheiro. Ok? Eu agradeço a vocês, boa noite para vocês. Pode falar agora. Pode.